Quero compartilhar com vocês carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Amém? Quem está com Bíblia aí? Quem está com o celular também está valendo. Estão preparados, gente? Amém? Quem está com fome da palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje o sotaque é diferente, gente. Amém? Vamos ver se nós sortamos uns portas aqui da... Glória a Deus. Sou de São Roque, gente. Mas estou lá na... Esqueci de falar. Estamos lá pastoreando a igreja de Vargem Rara, VGP de Vargem Grande Paulista. Um abraço da igreja da Vargem Grande para vocês lá, amém? Pertinho de São Roque ali. O João a gente já esteve pregando lá, o pastor ainda não foi, né? Sinta-se convidado, pastor, para estar lá junto conosco. Vamos lá então, capítulo 2, a partir do versículo 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nossa, coisa simples isso aqui, né, gente? Vamos lá, continuando. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Eu amo essa carta de Filipenses, gosto demais. Sempre tem algumas coisas que Deus fala aqui, tem uma outra ministração. Mas pensando nessa questão dessa igreja de Filipos, a história da fundação da igreja está lá em Atos 16. Ela começa com Paulo tendo um projeto para a vida, né? Um projeto que ele tinha, ir até a Ásia, algumas cidades da Ásia. Ele diz que ele é impedido pelo Espírito, e novamente ele é impedido, e tem uma visão de um varão dizendo para ele: Paulo, atravessa a Macedônia e vem para cá. E ele vai, segundo essa visão, ele vai até Filipos, e é uma igreja a qual ele passa algumas dificuldades para que essa igreja venha se estabelecer, mas era uma igreja muito amada por ele. Primeiro nós vemos Paulo indo até essa cidade, ganhando ali uma serva de Deus, Lídia, que se converte, é batizada. E logo depois ele tem ali um contato com uma mulher, uma adivinha, que gerava muito lucro ali naquele lugar. E aí Paulo se irrita lá, e aquela mulher fica falando: ah lá, o servo de Deus, servo de Deus. Fala: ah, demoniada, sai em nome de Jesus. A primeira libertação que Deus faz ali na cidade de Filipos, já liberta uma pessoa, e aquilo lhe rende algo importante, um benefício. Muitas vezes a gente faz algo para Deus e quer benefício. Paulo teve foi preso. Só que ele não ficou triste, porque ele entendia que ele não estava indo lá para fazer uma viagem para ele, mas ele sabia para quem que ele estava fazendo a viagem. Então tudo aquilo que ele sofria, ele considerava como ganho. Por quê? Porque Deus estava na frente do negócio. E ele é preso, é açoitado, apanha, canta louvor, vem terremoto, o carcereiro ali fica desesperado, porque os portões se abrem. O que ele vai falar? A responsabilidade é minha. Quando ele vai se matar, fala: fica tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém vai sair. E aquele homem, a sua casa é ganha para Jesus, e a igreja começa a se formar naquele lugar. E era uma igreja a qual ele gostava muito. Se você vê o capítulo 1, Paulo está dizendo assim: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes eu me lembro de vocês e apresento vocês. Era uma igreja querida porque participaram comigo no sofrimento. Então Paulo está dizendo assim, que era uma igreja que foi para cima, no meio de sofrimento de Paulo. Provavelmente a igreja abraçou a causa, provavelmente sofreram perseguições, porque era um lugar, era uma cidade que era comandada por Roma. Era uma cidade onde o Império Romano comandava. E eles não estavam nem aí, mas foram para cima, sofreram. E além do mais, era uma igreja que chegou junto com Paulo, abençoando a vida dele para que ele pudesse pregar o evangelho. Eu marquei aqui algumas viagens que Paulo fez, e onde a igreja ajudava. Está aqui em Tessalônica por 2 vezes. Foi também ajudado em Corinto, a Bíblia vai dizer isso. E também ele foi suprido através de Epafrodito, quando ele manda essa carta.
Epafrodito vai em nome da igreja e leva mantimentos para ele, leva uma oferta generosa da igreja para ele mesmo na prisão. E ele corre risco de vida para quê? Para abençoar a vida de Paulo. Então nós vemos uma igreja o quê? Uma igreja que funcionava, uma igreja que era bênção, uma igreja que foi para cima, que externamente era uma igreja que fazia uma diferença. Além disso, era uma igreja missionária. Por quê? Porque abençoava Paulo para ir fazer a sua missão. Mas a carta vai dizer uma coisa que é muito importante. Não adiantava nada ser uma igreja funcional, uma igreja missionária, mas dentro dela, no interno, tinha muitos problemas de relacionamento. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta nada a igreja ser bonitinha da porta para fora, mas aqui dentro ter divisão, ter briga, ter mimimi e ter um monte de situações. E era isso que Paulo estava querendo dizer. Tanto é que se você for no capítulo 4, ele vai falar sobre duas mulheres, que ele diz, mulheres que participaram comigo. Ele não está falando de qualquer uma, está falando assim, mulheres que foram para cima, crentes de verdade, que tem nomes aqui na Bíblia. Não sei se tem alguma irmã com o nome de Evódia e Sintique aqui, amém? Tem algumas, irmã Evódia, irmã Sintique? Não? Fica aí a sugestão para nome de gravidez, caso alguém esteja grávida, quiser colocar um nome, né? O pessoal gosta de dar nome bíblico. Fala, vai se chamar Evódia. Que lindo. Não, caramba, não, é bonito. Ou Sintique. Então, e elas estavam crebando Paulo. Ele fala assim, fala com elas. E por que que gera essa condição? Alguém que vai para a igreja, mas na igreja tem briga, gente? Não, briga só, aqui no Rio não, né, pastor? Vargem Grande Paulista, a gente encontra uns probleminha lá, mas na igreja aqui, eu creio que no Rio não, mas eu vou dizer para as outras, para quem está em casa aí, amém? Aqui não. E aí fica evidenciado esse problema no meio dessas duas mulheres, participantes. Ele fala, participaram comigo no evangelho, e agora estão ali, de birra uma com a outra. E aqui Paulo começa a declarar algumas coisas. Ele já começa o capítulo 2 dizendo assim, se há, portanto, qualquer consolo em Cristo. Ele está colocando em risco, está colocando uma pergunta, se é que existe, ele diz assim, consolo em Cristo, algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e misericórdia. Ele está dizendo assim, se o Espírito Santo, verdadeiramente o mesmo Espírito que age em todos nós, se é que Ele age, se é que eles estão em vocês, completem a minha alegria. Ele está dizendo, olha, vocês foram uma igreja que me abençoaram, vocês foram uma igreja que pregaram o Evangelho, participaram comigo no sofrimento, agora completa a minha alegria, sendo uns com os outros em unidade. Complete a minha alegria amando uns aos outros. Complete a minha alegria sendo dentro aquilo que vocês são do lado de fora. Porque, queridos, a gente tem que entender uma coisa. E fala assim, nossa pastor, já vem falando heresia de São Paulo. Não é. É mais importante a vida do seu irmão quando você vem na igreja do que o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele fala para você ter um relacionamento com Ele aonde? Dentro de casa. Aqui, a pessoa importante, é claro que Deus continua sendo dono da igreja, Cristo é o dono da igreja, mas Ele valoriza o relacionamento. Olha o que Ele vai dizer assim, quando trouxeres uma oferta, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é o que você fez de errado. Se você se lembrar que alguém tem algo contra você, Ele fala, deixa a tua oferta de lado. Deus me deu um tema para uma mensagem, diz, pare o culto. Se for para você cantar, para me ofertar um louvor, para me ofertar dinheiro, seja lá o que você quiser ofertar, um culto para mim. Mas se você lembra que tem alguém e você não está nem aí para ela, sabe o que Deus está falando? Eu não quero que você faça indiferença com alguém a qual eu entreguei a minha vida por ela. Ela tem valor para mim. Mais do que você ofertar algo para mim, é você ir fazer as pazes com alguém, é vocês se relacionarem. Uma vez eu vi Paulo Borges falando algo interessante sobre a bênção apostólica. E o grande amor de Deus, e a graça do Filho, e a comunhão do Espírito. Ele está querendo dizer, Deus ama, envia o Filho para gerar comunhão entre os irmãos. Sabe qual é? Sabe você, quem é pai, talvez de muitos filhos, sabe. Talvez você tenha os filhos pequenos, mas alguém que tem os filhos mais velhos. O pai chega no final do ano e quer fazer uma festa. E a melhor coisa para ele é quando todos os filhos se reúnem dentro de casa. Se um dos filhos não vem, principalmente por causa de relacionamento, isso dói no coração do pai. É o mesmo sentimento de Deus quando vê uma família reunida. Porque nós nos tornamos irmãos, e não é jargão de crente, é verdadeiramente. Se nós reconhecemos Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir do momento que eu sou filho do mesmo pai, nós nos tornamos irmãos. E sabe qual é a maior tristeza do pai? É quando vê um filho, um irmão brigando com o outro.
Esse é o sentimento que ele tem dentro da casa dele. Então, sim, a alegria dele por assumir o evangelho, a alegria dele por participar na missão, mas a tristeza de Paulo, por quê? Porque dentro o negócio estava feio. E aí Deus começa a falar algumas coisas, e ele está dizendo assim, ó, Paulo exorta os cristãos, colocando para eles exercerem a unidade de pensamento, unidade de atitude, unidade de amor, e principalmente unidade do Espírito. A Bíblia vai falar que nós somos considerados o corpo de Cristo. O corpo é dividido na escola, alguém já viu? Cabeça, tronco e membro. Cabeça, Cristo. O tronco é aquele que liga os membros. Quem liga os membros? O Espírito Santo. Quem somos membros? Somos nós. Ao chegar no Evangelho, Deus disse algo para mim. No Evangelho não existe carreira solo, gente. Você pode ver carreira solo na música, você pode ver carreira solo no esporte, mas dentro do Evangelho acabou. A partir do momento que eu me converto ao Senhor, acabou a carreira solo. A partir desse momento do Evangelho, nós somos reduzidos. Nós deixamos de ser alguém que pensa da forma que quer, que age da forma que quer, alguém que é independente, mas nós somos reduzidos ao quê? A um membro que é enxertado do corpo, e a partir de agora não faz o que quer, mas faz o que Cristo quer, o cabeça da ordem, e o membro reage conforme as ordens do cabeça. E para quê? Para que todo o corpo haja em harmonia. Sabe o que Deus está falando? A partir do momento que você entra da porta para fora, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você quer, mas é o desejo de Cristo em comum para todos nós, para que o corpo de Cristo possa viver em harmonia. Agora não é mais sobre a minha vontade, agora não é mais sobre os meus desejos, é sobre aquilo que Cristo quer. Eu me entreguei para Ele e agora é do jeito dele. Acabou. Se todos nós entendemos isso, da porta para fora nós vamos dizer, eu estou chegando num lugar onde não é sobre mim. Eu estou entrando no lugar onde não é sobre as minhas vontades, mas eu estou entrando no lugar para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nós amemos uns aos outros, que nós nos relacionamos uns com os outros. Tudo que Deus faz, pode ver lá, o fruto do Espírito, paciência. Paciência com quem? Com Jesus? Não, paciência com o próximo. É igual os 10 mandamentos, não matarás. Você acha que Deus está com medo que você mate ele, irmão? Não, Deus falou não matarás por causa dele. Não, é com meu irmão. Deus sempre pensou no relacionamento, Deus sempre pensa na comunhão, e nós temos que entender que aqui dentro nós somos uma família, que precisamos nos relacionar uns com os outros. Não é sobre você, meu irmão, não é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus deseja. Olha o que Paulo está dizendo aqui no texto que nós lemos: não façam nada por contenda. E deixa eu dizer uma coisa para você, caso tenha, não estou dando recado para ninguém, eu não conheço a igreja, para mim está super tranquilo. Se você comete contenda, lá em Provérbios, no capítulo 6, 19, diz assim: existem 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª ele detesta. Sabe qual? O que faz contenda entre os irmãos. Sabe o que gera contenda entre os irmãos? É quando eu entro dentro desse lugar cheio de mim mesmo, quando eu sou mimizento, quando eu sou chato, contendeiro. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus detesta esse comportamento. A igreja consegue avaliar e dizer assim: nossa, quando é adultério, afasta pastor, faz isso, como se fosse o pior pecado do mundo. Mas se tem uma coisa que verdadeiramente ele detesta, muito mais do que qualquer coisa, é alguém que vem e começa a fazer contenda entre os irmãos. É alguém que olha o pastor e não vem falar com ele, mas fala para o irmão: nossa, o pastor está assim. Viu, irmã, deixa eu falar um negócio para você. O que você está achando do pastor? Música aí, mano, o pastor está chatão, né, não sei o quê. Meu, você começar isso aí, pode ter certeza, o diabo não vai entrar em você, ele já entrou em você. Deus está detestando o seu comportamento. Ele não detesta você porque ele te ama, ele morreu por você, e tem como você resolver essa situação, vivendo aquilo que Deus quer. Para com isso, feche a sua boca. Se for para falar, fale aquilo que traz glória ao Senhor, fala aquilo que edifica o reino, o corpo de Cristo, mas não fala nada contra ninguém. Jesus não nos chamou para ser juiz. Sabe qual é o problema? Eu coloquei a falar isso lá no último tópico. A gente está imitando o Jesus errado. Por quê, pastor? Porque o Jesus a qual a Bíblia nos manda imitar é o Jesus humano. É o Jesus manso e humilde de coração. Nós queremos imitar o Jesus que vai vir, glorioso, cheio de poder, e que vem para julgar. Esse Jesus vai voltar para completar nossa salvação. Mas o Jesus que a Bíblia manda imitar é o que veio, é o que sofreu, é o que é manso e humilde de coração. Aleluia. Vocês estão entendendo aí? Diga amém. E Deus abomina então isso, a contenda. E outra coisa que ele fala: não faça nada por contenda e nem por vanglória.
O que ele está querendo dizer? Não faça nada para a tua glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem nada sobre nós. Os problemas de relacionamento ocorrem por quê? Porque eu venho para dentro da igreja e eu quero que a glória seja para mim. E eu quero dizer algo para você: Deus não divide a glória dele com ninguém. Estava falando com o pastor Evanilho, não sei se foi com o senhor ou foi com o João, que a gente gosta de receber aplauso, a gente gosta de receber recompensa daquilo que você faz. E a Bíblia vai dizer assim: se você quer recompensa, você já recebeu. Olha lá, se gerar uma coroa sem nenhuma pedrinha para você, glorifica a Deus no dia. Porque galardão é para aqueles que não querem recompensa aqui, mas esperam ser recompensado por aquele que é justo, por aquele que espera aquele dia para recompensar cada ato, e que não vai ficar devendo nada para ninguém. Aleluia. Eu deixo de ser um indivíduo com as minhas vontades e passo a fazer parte de um corpo. E agora eu correspondo às vontades de quem? Do cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus. Olha só o que João 17, no capítulo 20 e 23 vai dizer: não rogo somente por esse. Ele está falando dos discípulos, ele está orando ao Pai. Ele está dizendo: eu não rogo somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele está orando e está pensando em nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amasses, como também amastes a mim. Não é performance, não é talento que vai fazer as pessoas conhecerem quem é Jesus. Mas a unidade, quando nós como igreja nos tornamos um e demonstramos uma verdadeira comunhão, é isso que vai fazer diferença na vida do povo. É quando eles olharem e entrarem dentro dessa igreja e entender: nossa, esse lugar verdadeiramente é diferente. Eu me senti abraçado, eu me senti confortado. Sabe por quê? A gente vai falar assim: nossa, nós somos comunhão rara, curados para curar. Só que a gente faz isso pensando que em gabinete. Agora eu pergunto para você: qual foi aonde que a Bíblia está dizendo assim: e vão até os gabinetes se conciliar com seus pastores? Qual foi o gabinete na Bíblia? Agora, por que tem um gabinete? Porque a igreja não cura. O curados para curar não é o gabinete só é necessário por quê? Porque ainda nós precisamos de cura. Por quê? Porque uma pessoa que entra toda arrebentada, inferiorizada, com todo tipo de sentimento, e ela vem para o lugar aonde as pessoas olham para ela com indiferença, porque ela já está acostumada a ouvir isso. Porque se vai, vou dar um exemplo aqui, um homossexual, e ele está lá sofrendo um preconceito, sai daqui, e vai, escuta tudo aquilo, ele entra dentro de uma igreja e vê pessoas olhando com ele diferente, olhando com indiferença para ele. Sabe o que ele vai dizer? O último lugar onde que eu achava que ia ser diferente, não foi. Aonde pessoas estão sentindo complexo de inferioridade, e elas chegam dentro da igreja, do mesmo jeito que ela entra, ela sai, ninguém abraça, ninguém fala com ela. Sabe o que vai acontecer? O último lugar onde eu vou é dentro da igreja, e aqui é o lugar onde ela tinha que ser abraçada. Aqui ela não precisava ter medo de quem ela é. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse isso lá, mas hoje quando ele fala vinde a mim, vinde à igreja, vinde ao meu povo, vinde ao meu corpo. Jesus se movimenta através do corpo. Nós somos hoje aquilo que dá movimento em Jesus. Então quando eu entendo que uma igreja é curada na comunhão, quando elas se tornam um, as pessoas que entram vão ser abraçadas, vão ser transformadas, vão se sentir curadas. Eu posso ser quem eu for. Olha só, eu vim desse jeito e as pessoas me abraçaram. Eu vim dessa forma e as pessoas me entenderam. As pessoas me deram carinho. Eu nunca tive carinho e lá eu recebi carinho. Eu nunca fui amada e lá eu fui amada. Por quê? Porque é isso que ela precisa. O amor lança fora uma multidão de pecados. Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Então Paulo está dizendo: eu preciso que do lado de dentro vocês vivam de forma diferente. Eu preciso que dentro vocês sejam alguém que parem com mimimi. Eu preciso que dentro da igreja vocês entendam, porque assim, e aí ele vai falar duas coisas a qual nós vamos trabalhar agora.
Porque são duas coisas bem fáceis de, né, que eu estava conversando com o Miqueias aqui, de fazer. Que se nós vivemos essa verdade, com certeza, essa igreja nunca mais será a mesma. E todos os problemas de relacionamento vão acabar aqui em nome de Jesus. Não tem como nós vivemos essas duas citações de Paulo e a igreja se tornar cheia de mimimi. E uma igreja que ainda vai entender, e fica aqueles, não esquece, não vai ter mais. No máximo que nós teremos são pessoas que estão chegando, mas que serão amadas, que serão abraçadas, que receberão a presença, a glória de Deus manifestada através dos filhos dele. Sabe, as pessoas que estão ansiosas aguardando a glória, essa glória precisa ser manifestada através de mim, através da igreja. E aí depois é só pegar esses e eles vão ser curados. E aí eles vão estar no meio da comunidade. E ali eles vão gerar cura na vida de outras pessoas. Eu estava conversando com um rapaz que ele era homossexual. Ele falou assim, olha pastor, eu vim aqui. E ele me contou algumas coisas. E ele pegou e falou assim para mim, olha pastor, eu já tive em igrejas, eu fui muito maltratado. Para mim estar aqui hoje é muito difícil. E aí ele me disse algo que eu falei, não é possível. Ele falou, teve um dia que eu cheguei dentro da igreja, eu sentei num banco. E o pastor estava pregando uma outra mensagem. Quando ele viu eu chegar e sentar, ele foi lá em Levíticos. E ele falou, parece, não lembro qual texto que ele falou. E ele mudou a pregação, ele falou assim, que aquele que se deita contra o homem é como se fosse crime de sangue. E ele pegou esse texto e colocou na minha boca e falou, lê o que está escrito. E ele leu e saiu chorando daquele lugar. Eu perguntei, alguém foi atrás de você? Ele falou, não, ninguém foi atrás de mim. E não foi só essa vez, foram outras vezes. Olhares discriminando aquela pessoa. E aí eu lembro que nós tivemos um culto numa chácara de comunhão, que a gente veio agora no primeiro semana no culto da família. E ele estava lá. E ele passou o dia inteiro e as pessoas abraçaram ele. As pessoas conversaram com ele. E ele mandou uma mensagem para minha esposa. Eu nunca me senti tão bem no lugar como eu me senti nesse lugar. Porque para apontar tem um monte de gente lá fora, nós precisamos amar. Para vir para Jesus não nos custa nada. O ir após ele é outra coisa, nos custa tudo. Vem do jeito que está. O ir após é outra coisa, mas não é uma responsabilidade minha e nem sua. É a responsabilidade dele com Cristo. Agora, para chegar não é responsabilidade de nós queremos arrumar ninguém. A gente não tem condição de arrumar nem a nossa própria vida. Como é que a gente quer consertar alguém com o nosso olhar? Fala para mim. Porque muitas vezes até assim, você viu que a doutrina hoje batizar, nossa, muitas pessoas você vai falar assim, e aí, converteu, vamos batizar? Ah não não vou batizar porque falaram para mim que eu tenho que me consertar. Se você consegue se consertar sozinho, deixa Jesus de lado, vive a tua vida. Porque a gente vai achar que muitas vezes a gente precisa ser melhor. Queridos, ninguém fica melhor. A Bíblia vai falar sobre, sabe o que a gente produz? Obras da carne. Imoralidade sexual, inveja, discussão, tudo que não presta. Isso a gente tem condição de produzir. A Bíblia diz isso em Gálatas 5. Mas a Bíblia vai dizer também que existe um fruto de quem? Do Espírito. Então não existe fruto de homem transformado, não existe fruto de homem mudado, mas existe fruto de homem morto, onde a vida de Deus opera em nós e aí aparece através de nós. Então não dá para a gente querer achar que a gente é alguma coisa, que a gente não é nada. O que a gente produz é só o que não presta. Agora, se há alguma coisa dentro de mim, não sou eu quem produz, é o Espírito Santo de Deus que produz. O fruto continua sendo dele, ele não me deu. O Jesus não deu, ele falou assim, ó, e agora eis um fruto de um homem transformado. Não existe um fruto de um homem morto, que morreu para si mesmo, para que a vida de Deus venha se manifestar através dele, para que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Como que a gente quer julgar alguém se a gente não tem nada melhor do que ele? E nós vamos aprender agora sobre isso. 2 sentimentos, 2 comportamentos, a qual se nós tivermos, são bem difíceis, concordo com você, confesso para vocês. O primeiro, que está escrito nesse livro: considerem os outros superiores a você. Amém, gente? Nossa, pastor, de onde você tirou essa heresia? Está aqui, ó. Capítulo 2, versículo 3. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo.
Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada um para as coisas dos outros. Ih, caramba, é sério, pastor? É sério. Então vamos lá, vamos fazer uma escala. Então, na escala de importância dentro da igreja, aonde eu apareço? Em terceiro lugar. Por quê, pastor? O primeiro é Cristo, que reina soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano, o dono da igreja. Aí ele vai dizer: se você acha que você é o segundo, pode tirar o cavalinho da chuva. Considere os outros superiores a você. Então, se tem alguém que eu preciso considerar, é o meu irmão por segundo lugar, e eu venho em terceiro lugar. Mas sabe qual é o problema? Nós vivemos como igreja invertendo essa ordem. É eu sobre todas as coisas. Jesus, eu te adoro. É que nem aquele lá, Jesus purifica o templo. Aí Jesus vai lá e arrebenta o templo. Por quê? Porque o templo estava vivendo coisas que não era para viver. Qual que era o propósito do templo? Era viver o quê? Adoração, sacrifício e manifestação da glória de Deus. Um templo idealizado por Davi, construído por Salomão, mas consagrado a Deus. Então o Jesus, como filho de Deus legítimo, chega lá e tem autoridade para quê? Para arrebentar com tudo, para arrancar, para quebrar tudo. Mas hoje o templo ao qual ele habita, e ele continua querendo tirar, mas o templo ao qual ele quer habitar e quer limpar é o meu e o seu. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser esvaziados. Só que será que ele tem essa liberdade para chegar em mim e você e transformar a nossa vida? O problema é que lá ele falou assim: estão fazendo comércio dentro da casa do meu pai. E a gente continua fazendo comércio dentro da igreja. Eu vou para que Deus restaure o meu casamento. Eu adoro o Senhor, mas se Ele não fizer o que Ele quer, eu desisto. Não tem nada a ver. A adoração, a nossa devoção ao Senhor precisa estar num patamar que não deve ser mexido de forma alguma. As minhas emoções, sejam elas boas ou ruins, não pode alterar aquilo que eu preciso sentir pelo Senhor. Não pode alterar o lugar onde Deus tem que tomar na minha vida. E o problema é que nós colocamos Deus de acordo com as minhas emoções. Se eu estou bem, Deus está aqui. Se eu estou mal, Deus está aqui. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Nem sempre é verdade, gente. Mas olha só que coisa interessante. Estava conversando com um pastor aqui. E sabe o que o diabo quer? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não está se importando porque você está na igreja. Não está. Você pode tomar banho, orar e falar assim: nossa, o pessoal está indo na igreja, agora o diabo vai tremer, agora ele vai... Não. E eu quero dizer algo para vocês. Ele está até feliz muitas vezes de você estar aqui. Se você não entende essa como que eu posso dizer? Essa escada de pessoas. Se você se considera melhor do que seu irmão, ele fala assim: cara, o lugar que você tem que estar é na igreja. Porque se você está lá, sabe o que aconteceu? Você está falando com o pastor. Sabe qual é a pior coisa para o crente? Pastor, não é nem as coisas, como que eu posso dizer, as ingratidões, não é. Mas é quando alguém chega: pastor, o senhor está demais, pastor. Você está pregando, meu Deus, pastor. Nossa, pastor, o senhor não pode passar por isso. Pastor, o senhor não pode passar por dificuldade. Pastor, você não pode passar, imagine, que é isso, o crente passar luta. Você tem que estar em evidência. Deus te colocou como cabeça e não cauda, esse é o problema. E a gente vem para dentro da igreja achando que nós somos o top, que nós somos isso. Isso vai gerando o quê? Satanás fala assim: você não pode se rebaixar, cara. Você tem que estar aqui, ó. Você tem que ser exaltado. E aí que é o problema. Quando a gente vem para dentro da igreja achando que as nossas vontades têm que ser feitas, nós somos um perigo para arrebentar com a vida da igreja. Sabe de onde gera o comportamento? É quando eu me considero melhor que alguém. Porque se alguém não faz o que eu acho, é quando eu quero ser servido. E quando eu acho que eu sou melhor que alguém, aí começa o problema. Agora, se eu considero o outro a minha prioridade, quando eu entro aqui, eu já tenho certeza: eu vou para glorificar a Deus, e vou para servir o meu irmão, e vou para ter comunhão com o meu irmão, e vou para amar o meu irmão, e vou para estar junto com ele. É isso que Deus deseja, não é sobre o que eu quero. Então Satanás fala assim: não sai da igreja não, mas fique aí pensando que você é a pessoa mais importante da igreja. É isso que ele quer. Porque isso é melhor para ele do que se você sair daqui. Quando você sai, ele fala: ah, mano, esse cara estava tão legal, cara. Estava arrumando a contenda, eu estava curtindo pra caramba, velho. Agora ele foi embora. Ficou tristinho. Volta lá, cara. Ai, aleluia. Misericórdia. Eu vi aqui no comentário bíblico de Wisby, conceito de humildade. Humildade não é pensar em nós mesmos como inferiores. Sabe quando a pessoa toca pra caramba, o baterista bom. Meu, você toca bem? Ai, nada. Sou um pequeno na casa do Senhor. O camarada tem um dom de pregar. Ah, não prego nada. Não imagina. Ah, para. Ah, que isso.
Não, não é isso. Mas humildade é o quê? É não pensar em nós mesmos de forma alguma. Esse é o conceito de humildade. Pega Jesus fazendo uma oração em benefício a si próprio. Me manda uma aí. Se alguém sabe, por favor. A oração que ele faz assim: Senhor, angustiado, no momento da pior angústia da vida dele, chamando os irmãos para orar, os irmãos largaram ele na banguela. Aí ele chegou lá e falou assim: se possível, tira de mim esse cálice. Essa foi a oração que ele fez por ele. Mas logo ele continua a oração: mas, todavia, seja feita a tua vontade. Eu sei qual é o teu plano. Eu sei. Eu prefiro sofrer, mas ser obediente a você. O que é que ele fez? Ele considerou o Pai e considerou você. Naquele momento, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Sabe o que Jesus está pedindo? Para nós descer ao mesmo nível da pessoa, pois o próprio Jesus desceu. Temos que descer para gerar uma comunhão verdadeira na igreja. Revestivos, Colossenses 3,12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Eu quero depois voltar nessa suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que gera cura nas pessoas? É quando não é o... E principalmente eu vou falar isso agora, estou falando de gabinete, e eu acho que isso vai servir para a igreja. Não é quando a gente é conhecedor, que a gente estudou, que a gente fez curso de cura e libertação. É quando nós conseguimos olhar para a pessoa e conseguimos nos nivelar a ela. É quando nós descemos da nossa posição de pastor, porque nós entendemos quem nós éramos. E muitas vezes uma pessoa está ali e você fala assim: não, mas ela é um pecador. Cara, você também era. É quando alguém chega no meu gabinete e fala assim: pastor, eu estou com um problema, eu tenho vontade de trair minha esposa. Eu falo assim: cara, eu fui muito pior do que você, eu fiz muito mais do que você. Só que Deus me deu uma oportunidade, pela misericórdia dele, hoje eu consigo estar aqui aconselhando você para entender o quanto Deus tem poder para mudar alguém. Não é o quanto eu sei, é o quanto eu me rebaixo para que Cristo haja através de mim, para que aquela pessoa entenda: há perdão, há misericórdia, há bondade de Deus. Não é o quanto eu conheço, mas é o quanto Ele age através de nós. O próprio Jesus, Ele desce, Ele sai de um lugar e Ele desce para se tornar igual, para se tornar servo, para se tornar pequenininho. Para quê? Para gerar salvação em mim e você. Se Jesus fez isso, se humilhou, largou, não usurpou ser quem Ele era, desceu, quem somos nós para achar que nós somos alguma coisa para humilhar alguém, gente? Quem somos nós na fila do pão para mim olhar com diferença para o meu irmão? Em nome de Jesus, que Deus possa falar conosco e a nossa mente possa ser transformada nessa noite, em nome de Jesus. E todo espírito de contenda bata em retirada nessa igreja e todas as igrejas de Cristo, em nome de Jesus. Nós não somos nada, gente. Nem eu, nem ninguém. Ele é tudo. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu quero falar sobre 2 exemplos para nós falarmos sobre suportar-vos uns aos outros. O que vocês entendem por suportar uns aos outros? Muitas vezes a gente fala: eu tenho que aguentar esse cara chato. Suportar é suportar, né? A esposa, essa cruz pesada. E eu sou pesado pra caramba, tadinha da minha esposa, tamanho da cruzona. Imagina a mulher do Hannah. Corta. Do pastor Hannah, imagina o tamanho da cruz pesada. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E uma vez eu ouvi uma expressão, eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Vamos dar um exemplo aqui da caixa de som. Que é um instrumento, que é um objeto, que é muito importante no som. Você imagina se essa caixa não tivesse aqui. Vocês estão me ouvindo aí, amém? Vou falar mais baixo um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem no fundo, moço? Moço amarelo. Vou falar um pouco mais baixo para vocês não me ouvirem. Está me ouvindo aí, Guilherme? Mais ou menos, né? Então olha a importância que é de uma caixa de som. Quando a pessoa está cantando, imagine a Indaiá, né? Indaiá, quase, faltou um L. É que tem uma Indaiá na igreja, lá na Vargem Grande. Faltou só o L. Faz o L, não faz não. É, aqui, ó. Olha só, cuidado com essa brincadeira aí, pô.
Vamos lá, vamos voltar para a caixa aqui, amém? Então olha só, a caixa é importante. Essa TV é importante, mas a caixa é top. Quando a caixa queima, não dá desespero, pastor? Correr atrás, e custa caro um treco desse aí. Esse dia eu queria comprar um parzinho de caixa que a minha deu ruim, custava 8 pau o parzinho. Falei, Jesus, como a caixa é importante. Mas olha só que interessante, a caixa, se você colocar ela aqui embaixo, essa aqui tá, porque ela faz um efeito para mim. Mas vamos falar dessa, que vai o som para todo mundo. Para ela estar aqui, no lugar onde ela está, no lugar de destaque, existe um suporte que suporta ela para que ela possa aparecer. E sabe o que Jesus está dizendo? Suportar uns aos outros é eu ter a coragem de me tornar suporte para que o outro possa aparecer. É isso que ele está querendo dizer. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente quer ser caixa. E tem umas caixas que tem um som igual tacara rachada. E a gente sabe, não, você não te chamei para isso, mas eu quero ser caixa. Mas eu quero ser caixa. Mas se Deus está te chamando para ser suporte, entenda a identidade, entenda a importância que você tem. Porque a caixa só está presa porque aquele negocinho laranja que ninguém dá mínima para ele está segurando uma caixa. Deus não chamou todo mundo para ser igual, mas aquilo que Ele te chamou para você, faça com excelência. E se possível, seja suporte para alguém. A gente quer pisar no irmão. A gente não aceita o pastor colocar alguém, aquele cara, aquele acabou de chegar, está pregando, prega pra caramba, já fez cura da alma e libertação, deixa o cara, aplaude ele, porque é o dom que Deus deu para ele, está fazendo da melhor maneira, seja suporte da vida dele, vai lá e elogia ele, fala para ele, fala, irmão, como você, Deus tem um dom para você, que bênção sua ministração. Não, mas eu quero criticar, eu quero descer o pau, eu não quero esse tipo desse gordinho falando aí. Acabou de chegar na igreja e já é pastor. Não tem a ver com o que você acha. E nem com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que Jesus nos chamou e nos capacitou para fazer. Suportar, por isso que ele está dizendo assim, considere uns superiores a você. Quando eu entendo isso, eu tenho a condição de entender que eu preciso suportar alguém para que essa pessoa apareça. Casamento. Casamento é um exemplo legal. Sabe qual é o problema do casamento dar errado? É quando eu caso para a pessoa me fazer feliz e logo eu me frustro. Porque eu quero que a mulher faça tudo aquilo que eu quero. Eu me casei para ser feliz. Sabe qual é a situação do amor? O amor é uma decisão que você toma independente daquilo que você vai receber em troca. O amor é algo que Deus falou, ame uns aos outros. Mas Deus não falou assim, ame e espere e vê o que você vai receber em troca. O amor é uma decisão que parte de uma pessoa. A segunda pessoa, a única função dela é receber, nada mais que isso. Se ela vai entregar para você assim, não vai, não é problema seu. Porque o que Deus nos mandou falar é o que ame uns aos outros. Agora, se eu entro num casamento para amar minha esposa e ela entra para me amar, ninguém fica carente desse amor e os dois vão ser felizes. É quando eu estou disposto a suportar minha esposa. Talvez ela tenha um dom que eu não tenha e eu sirvo de suporte para ela. Mas talvez ela pode me suportar e eu sei o que é uma esposa, ser esposa de um pastor, para suportar um homem que jamais, eu fico imaginando a Geisa, minha esposa, aquela cordinha laranja, e eu essa caixa, porque se não fosse ela eu tinha caído, tinha me estapelado no chão. Seja feliz aonde Deus te chamou para fazer, e para de atormentar aquele que faz, porque para Deus pouco importa. O que importa é a sua obediência, a sua submissão. Isso traz glória ao Senhor. É quando eu considero o outro superior a mim. E se eu considero o outro superior a mim, jamais eu vou ter contenda com ele. Acabou o problema. Amém, gente? Segunda coisa, mais fácil agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá tranquilo, gente. Eu olhar para o meu irmão e falar, você é melhor do que eu. Coisa fácil, todo mundo faz isso, amém? Não, esse é muito simples. E agora você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem que sentir igual a Ele, pensar igual a Ele. Nós queremos ter a glória, isso aqui é legal. Nós queremos ter a glória de Cristo, mas não queremos submeter ao que Ele passou para obter essa glória. Eu quero glória. Mas passar porque o que a pessoa passa para que ela seja exaltada, ninguém quer passar. Querer a glória de Cristo significa ir numa cruz e ser crucificado por ela. Quem quer? Diga amém. Ninguém quer. Diferente do homem que desejou ser igual a Deus para comer o fruto, foi um Deus, o fruto da desobediência. Jesus fez o caminho contrário, deixou de ser Deus para se tornar semelhante a um homem. A gente quer se tornar o bambambam. Jesus fez o caminho contrário.
O homem fala: eu quero ser igual a você, eu quero tomar minhas decisões, eu quero lidar com o mal e com o bem da forma que eu achar. Comeu. Jesus falou assim: não, eu deixo de ser Deus, me torno um homem por amor ao próximo. Eita Deus. E aqui nós vamos ver 4 coisas fundamentais a qual Jesus se submeteu. E para a gente aprender mais ou menos ter esse sentimento que Jesus, ele abriu mão, esvaziou-se, se humilhou e se tornou servo. Não é ninguém que fez isso com ele, ele fez. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se entregou. Então vamos lá, abrir mão. O que é abrir mão? Deixar de lado tudo aquilo que era seu por direito, se dar o direito de abandonar por livre e espontânea vontade coisas, lugares ou pessoas. Então, como nós estamos falando de Jesus, esse negócio pesa muito mais. Porque eu imagino agora, você tem um carro, ele é seu, você pagou o documento, está no seu nome, está tudo certo. Aí você faz o quê? Eu abro mão desse carro para que outra pessoa assuma ele e vá ser feliz com esse carro. Mas eu vou andar a pé, não sei o que. Não, eu estou abrindo mão para quê? Para que outro seja beneficiado. Agora, quando nós falamos de Jesus, você pensa, nós estamos falando de alguém que participou da criação, que participou de todas as coisas, de um Jesus que vivia no local aonde nós queremos chegar, no local aonde nós queremos estar, onde nós sonhamos, aonde nós abandonamos tudo para isso. Eu espero que seja isso, amém? Qual é a maior expectativa da igreja? Se encontrar com Jesus, morar com Jesus, viver com Jesus, viver com o Pai, olhar para a face dele, abraçar o Pai, conversar com o Pai. Tudo isso Jesus viveu. E ele abriu mão desse lugar, dessa intimidade, para descer. E aí, muitas vezes você fala assim: pastor, eu também abro mão das coisas. Por ser humano abrir mão também, muitas vezes ele abre. Quer ver que o ser humano abre mão? É quando ele quer prestar um vestibular, principalmente uma medicina. Ele abre mão de festa, ele abre mão de rolê, ele abre mão de um monte de coisa. Para quê? Para enfiar a cara no livro. Só que o benefício dele vai ser o quê? Vai ser ótimo. Se eu abrir mão, por que eu abro mão? Para ter um benefício melhor lá na frente. Um homem, pai de família, trabalha, e aí o que acontece? Ele faz hora extra. Quer dizer, ele está abrindo mão do descanso, ele está abrindo mão da comunhão com a família, ele está abrindo mão de muitas coisas. Mas para quê? Para que lá no final do mês ele receba mais, para que ele possa investir na casa, para que ele possa trocar o carro dele, ou para que ele possa passear com a família. Então ele está abrindo mão de algo, e algo importante. Não é fácil pegar esse cara. Eu vi esse BRT que eu fiquei assustado, não tinha visto isso aqui ainda não, mano. Eu vi nego assim, ó. Falei: Jesus, esse cara vai morrer, cara. Falei: não é possível. Aí em São Paulo não é tão simples assim. Pô, o cara vai assim, ó. Falei: Jesus. Então o cara tá lá no BRT, mó rolê, correndo a lata de sardinha, tudo torto assim. Aí o cara fala assim: mano, não vejo a hora de ir embora. Aí o patrão: mano, quero que você fique aí mais umas 2 horas. Você vai sair 5 horas, nós vai sair às 9 da noite. Mas eu ia ficar em casa, eu ia assistir o Corinthians, eu ia brincar com meu filho. Não, se abre mão, mas lá na frente. Mas eu vou abrir mão porque hora extra paga mais. Lá na frente eu posso ter um benefício. Ou eu posso impressionar o meu chefe, e eu posso ganhar ponto com ele, eu posso ser promovido. Então para nós abrir mão de alguma coisa não é tão difícil, quando nós temos algum ganho lá na frente. Agora, Jesus abriu mão daquilo que ele tinha, mas o motivo por qual ele abriu mão foi por amor a nós, para passar por humilhação, privações, vergonha, agressão, calúnia, difamação, ser traído e por fim ser morto da forma mais humilhante da sua época, morte de crucificação. O benefício não era pessoal, mas era para dar glória ao Pai, por obediência e por amor a nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que a Bíblia está pedindo para nós. Então o que isso está querendo dizer? Eu abro mão de algo, mas não para me obter benefício, para que outro obtenha um benefício no meu lugar, e para que Deus seja glorificado através da minha vida. É para isso que a igreja foi chamada. Segunda coisa, se esvaziou. Jesus abriu mão da sua glória, entregou sua glória ao Pai, veio para a terra, se esvaziou, saiu do lugar onde nós queremos chegar e foi para um lugar onde nós nunca queremos ter nascido. Qual que é o hospital top aqui do Rio de Janeiro? Onde os Redidor aí.
Aí Jesus foi lá e veio no melhor hospital. Não, cara, Jesus veio nascer num lugar onde tinha fezes de animais. Jesus abandona a sua glória, se esvazia de quem ele era, para se tornar alguém como nós, a viver num ventre apertadinho, pequenininho, viver no ventre de Maria e depois ser parido, não no melhor hospital, no Albert Einstein, como é lá em São Paulo, com o melhor convênio médico, um parto acompanhado por médico. Não, ele nasceu numa estrebaria, no lugar onde tinha animais, no lugar onde tinha mau cheiro. Foi lá que Jesus foi parar. Para quê? Para que eu e você fôssemos beneficiados. Jesus já veio como modelo para todos nós, para mostrar que o homem não tem que buscar a sua própria glória, ele tem que buscar a glória de Deus, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Nosso trabalho tem que ser a buscar a glorificação do nome de Deus na igreja, entendendo por qual motivo Deus enviou o seu Filho. E o que moveu o coração de Deus foi o amor, porque Deus amou o mundo, e o amor de dar alguém esvaziado, modelo para aquele que quiser um dia estar no céu, pois no céu não vai ter cheios, que buscam a glória para si mesmo, só vai ter esvaziados como Jesus, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Sabe o que Deus está falando? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvazie-se, abra mão dos seus direitos, abra mão daquilo que você sabe que é seu, se esvazie. Terceiro, se tornou o quê? Servo. Só está piorando, gente. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que acontecia. O costume antigo era que no ato, né, da humildade, o servo ou a serva lavasse o pé do seu senhor, convidado antes das refeições, antes de dormir. Esse costume permaneceu entre o povo de Deus de Abraão até Cristo. Aí disse o meu Senhor, que está aqui em Gênesis: traga-se agora um bocado de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E agora, já no Evangelho, mudou esse ato, passou a ser o mandamento invertido. Agora o próprio Jesus vem para servir. E ele diz aqui em João 13, se não me engano, deixa eu ver, 13, no capítulo 2, no versículo 2, deixa eu ver aqui, João 13, do 4: levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-lo com a toalha com a qual se cingia. Então Jesus, que antigamente o costume era o quê? O servo lavava o pé do Senhor. Aí Jesus vem e faz diferente. Não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele ensina: não, eu quero lavar os seus pés. E aí a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O maior servirá ao menor. Eu, Senhor, mestre, vos laveis os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. João 13 e 14. Eu estava vendo uma coisa assim, que a gente vê sobre brasão, né? Se Cristo tivesse um brasão para tentar explicar aquilo que ele foi na terra, sabe qual seriam os elementos que estariam dentro do brasão dele? Uma bacia e uma toalha, para demonstrar quem verdadeiramente era: humilde e manso de coração. Amém, gente? Vocês estão aí? Está tranquilo até agora? Quarta atitude: se entregou para morrer numa cruz. E há um chamado comum a todos nós: o de irmos até a cruz, de morrermos para nós mesmos e também carregar a nossa cruz. Lucas 9, 23, 24 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Se tem algumas características que nós devemos imitar de Jesus, não é o Jesus que vai voltar, mas é o Jesus que já veio.
que já caminhou por essa terra. Um Jesus humano, um Jesus que amou, um Jesus que serviu, um Jesus que se esvaziou, um Jesus que se entregou e que foi até as últimas consequências para glorificar o Pai e para amar a mim e a você. E eu concluo. Existe algo que Jesus não fez. O Ministério de Louvor pode subir. Mas o que? Que a gente, analisando esse texto, se a gente olhar ele até o final, até o versículo 11, existe algo que Jesus não fez. Jesus fez o que aqui, em tudo aquilo que nós lemos? Jesus, ele abriu mão, se esvaziou, se humilhou, se entregou para morrer. Mas existe algo que a Bíblia diz aqui que aconteceu com ele, mas que não foi da parte dele. A única coisa que ele não fez foi se exaltar. A Bíblia vai dizer assim, ó: mas, e achado na forma de homem, se humilhou, pelo que também Deus o exaltou. Sabe qual é o problema? A gente quer se exaltar e não quer passar por aquilo que Jesus passou. Talvez a única coisa que nós queremos é ser exaltado dentro da igreja. Eu quero ser reconhecido como um ministro. Eu quero que alguém venha dar um tapinha nas minhas costas e falar: como eu canto, como eu ministro, como eu prego. Ah, e o pastor não está me vendo. Dane-se se o pastor não está te vendo. Jesus está vendo você. Não é para Ele que você faz, é para Cristo que nós fazemos. Nós nos reunimos aqui para glorificar o Pai e para servir ao meu irmão. Ser bênção no meu irmão, amar o meu irmão, servir ao meu irmão. Foi para isso que Deus nos chamou. O que nós temos que fazer é morrer, se humilhar, se esvaziar. A Bíblia está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e considerem os outros mais importantes que a nós mesmos. Se isso fizer parte da nossa vida, essa igreja nunca mais vai ser problema, mas ela vai ser uma bênção, e as pessoas de fora vão olhar: verdadeiramente há uma unidade nessa igreja. Eu quero participar desse lugar, porque esse lugar tem amor, esse lugar verdadeiramente Jesus, o Pai, é glorificado. Agora, a única coisa que nós não devemos fazer é se exaltar, mas nós temos que nos humilhar para que em tempo oportuno o Pai nos exalte. E sabe o que Jesus fez? Foi exaltado pelo Pai. E no final, pelo que também Deus o exaltou altamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo na terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele devolve a glória para o Pai. Aleluia. Ele sofre, ele se nega, ele não se exalta. Ele é exaltado para o Pai, e no final Ele devolve a glória para Ele. A glória é sua. E a pergunta: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Considere essa pessoa que está aí mais importante que você. Não é sobre isso. Deixa eu dizer algo. Se você considerar alguém mais importante que você, pode ter certeza que outra pessoa estará considerando você mais importante que ela. Fique em paz. Se você servir alguém, outra pessoa vai te servir. Fique em paz. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você se humilhar, fique em paz. Não precisa se exaltar. O pastor não te exaltou. O Miqueias não me viu orando. Ai, fulano não me viu. Deus vai te exaltar no momento certo. Ah, mas não é aqui nessa igreja. Vai ser na rua. Vai ser aonde Ele colocar. Vai ser aonde Ele plantar você. Ninguém vai acabar com aquilo que Deus tem para você. Ninguém é capaz de mover uma pedra. A única pessoa que é capaz de não viver aquilo que Deus tem para você é você mesmo. Mas Deus está nos chamando nessa noite, para que todo mimimi, toda contenda, todo espírito de vanglória suma desse lugar para a honra e glória do nome do Senhor, e que o nome dele seja exaltado. Fique de pé em nome de Jesus.